Agora nós vamos falar sobre a esterilização de materiais e a escolha de ferramentas de trabalho. A esterilização é um item muito importante e muitas vezes esquecido pelas profissionais que fazem atendimento na própria casa ou até mesmo em domicílio. Elas imaginam que fazer uma limpezinha com acetona ou qualquer líquido desinfetante é o bastante, mas não é. Esses são os pequenos detalhes que fazem com que os clientes não discutam o valor do seu serviço. Eles valorizam cada item, cada detalhe e nem questionam. Durante o procedimento de esterilização, vocês irão notar que eu uso alguns produtos que têm nomes diferentes e outros que são muito conhecidos. Aquele líquido de esterilização cirúrgica que eu utilizo, ele pode ser facilmente encontrado em casas especializadas de materiais cirúrgicos ou até mesmo pela internet. Aquele líquido também é encontrado em forma de pó. Quando eu morava no Brasil, antes de fazer o processo de esterilização na autoclave, eu colocava nesse líquido esterilizador também, só que eu manipulava esse líquido. Era um pó que vinha em um saquinho de 1 quilo e para cada 1 litro de água era 1 colher de sopa daquele pó. Ele vai ter o mesmo efeito e eu acredito que no Brasil ele seja até mais fácil de ser encontrado. Já a cândida, ela pode ser substituída pelo álcool. Eu coloquei as duas opções no vídeo, mas eu fiz a demonstração usando a cândida. Aquela parte da cândida, se você não quiser usar, achar o cheiro muito forte, não quiser ter contato com a cândida, basta substituir a cândida por álcool. Mas aí você não coloca na água, você passa diretamente o álcool no instrumental antes de colocar no líquido de esterilizar. Nesta fase, com as luvas nas mãos, coloco um recipiente que eu uso só para fazer esterilização dentro da pia. Põe um pouco de detergente. Esse detergente que eu uso é concentrado, então não precisa colocar muito. Eu sempre tenho os alicatinhos numa vasilha. Os que eu vou usando, eu vou colocando dentro dessa vasilha. Então, eu venho com cuidado. Tem que tomar cuidado para não bater os alicatinhos uns nos outros, porque ele pode danificar a ponta. E eu pego uma escovinha, ó. Eu uso uma escovinha de dente. Por quê? Eu venho e esfrego. Ó, a escovinha de dente eu posso fazer esse movimento sem nenhum problema. E daí eu vou colocando dentro do recipiente novamente. A parte da higienização, ela é muito importante. Deve ser feita com bastante cuidado mesmo, com bastante atenção, porque o cliente pode se machucar nessa hora. Nós podemos nos machucar nessa hora se nós temos um material sempre bem esterilizado, bem limpo, sem nenhum problema. Nós podemos trabalhar com bastante segurança. Depois que eu tirei o sabão, eu deixo os alicatinhos na água e venho com a cândida. Para 1 litro de água, eu uso 2 tampinhas de cândida. Aqui eu deixo esses instrumentos na água com a cândida por pelo menos uns 20 minutos. Passado 20 minutos, então eu venho e enxago todo esse material. E coloco de volta dentro do potinho que eu já deixei limpo, em ordem aqui, para fazer essa parte do processo.
Com os instrumentos já limpos, agora eu vou colocar no recipiente com o líquido de esterilização de instrumento cirúrgico. Esse líquido que eu uso, ele já vem preparado, mas eu sei que no Brasil vendem ele em fórmula de pó, que daí você pode diluir na água de acordo com a quantidade que você quer usar. Eu sei que tem, porque quando eu tinha o meu ateliê no Brasil, eu utilizava para limpar os instrumentos antes de colocar na autoclave. É o mesmo produto. Aqui eu já tenho dentro do recipiente. Ele não pode ter contato com a pele. O bom desse recipiente é que a hora que você abre, a bandejinha de colocar os instrumentos, ela já levanta. Então aí não precisa ter problema de contato. Ele é muito, muito, muito forte, esse líquido. Se você não tiver condições de encontrar um recipiente como esse para fazer a esterilização aí na sua cidade, não tem problema. Você pode colocar num recipiente de plástico, um plástico bem resistente e que tenha tampa. Não tem problema nenhum, não precisa ser exatamente esse. E quando for remover o material de dentro do líquido, pega com uma pinça ou uma espátula para não ter contato. Aqui eu não tenho contato, então quando eu abro, ele levanta e eu não vou ter contato com esse produto em nenhum momento. Nessa fase, você deixará todos os seus materiais submersos nesse produto por 15 minutos, não mais do que isso, porque ele é altamente corrosivo e pode danificar o seu material se permanecer muito tempo submerso nesse líquido. Após 15 minutos, eu já retirei todo o instrumento do produto, enxaguei, não esfreguei, não toquei na parte de corte, apenas enxaguei. Agora eu vou colocar eles para secar por um instante em um recipiente completamente limpo e forrado com papel. Eu uso papel toalha. Após a higienização, é a hora da esterilização. E aqui eu deixo por mais 30 minutos. Agora vamos falar da escolha de instrumental. Vocês observaram que eu uso para esterilizar esse material líquidos altamente corrosivos. Se eu não usasse o líquido cirúrgico, só o fato de colocar na cândida, enfim, de fazer esse procedimento, já deixaria a parte de selagem dessa ferramenta fragilizada. Então, é importante observar e comprar produtos e materiais adequados e com longa durabilidade. Isso vai trazer segurança para nós e também para os nossos clientes. Faço um exemplo para vocês. É importante usar alicatinho de cutícula que não tenha parte emborrachada nessa região, que tenham fio permanente ou até mesmo que possam ser afiados sem nenhum problema de estrutura, que não parte a estrutura. Eu não ganho nada para fazer propaganda, porém eu indico e uso os alicatinhos da Mundial, mas os alicatinhos que podem ser esterilizados em autoclave. Eu não compro o alicatinho simples, tem que ser aquele um pouquinho mais caro, mas é qualidade e isso vai durar muito mais e vai te trazer muito mais segurança. A mesma coisa eu indico para o alicatinho de corte de unha. Esse tipo de material, se você sabe cuidar, limpar e conservar, ele vai durar por muitos anos. Não é um produto que você tem que comprar toda hora. Então ele acaba se pagando, mesmo que ele custe um pouquinho mais caro, vale a pena o investimento. Para a espátula, eu indico essa, que tem um lado arredondado e ela é um pouco côncava,
e essa outra ponta que ela pode ser utilizada para fazer a limpeza. Então, como eu uso um lado, eu empurro a cutícula e com o lado que tem a ponta, eu limpo a região da cutícula. Eu não indico comprar alicatinhos muito baratos e que não tenha indicação de poder fazer a esterilização em autoclave. Olha o que acontece com o alicatinho ao longo do tempo. Ele enferruja porque ele não aguenta a esterilização e isso é muito ruim. E com o tempo ele arrebenta, então a mola dele acaba perdendo a flexibilidade. Vou falar um pouquinho das minhas luvas. Eu uso sempre luvas de nitrile, porque eu sou alérgica às luvas de látex. Essas luvas, elas são muito mais resistentes e ao mesmo tempo não te fazem perder a sensibilidade. Pode até mexer em equipamento tecnológico que tenha touch, que ele desliza e ele faz as funções tranquilamente. Após 30 minutos no esterilizador, vamos remover o material de dentro dele e colocar no envelope Medisterium. Esse envelope é o mesmo envelope que se pode colocar dentro da autoclave para esterilizar. Como esse aparelho não é uma autoclave, não tem necessidade de colocar dentro do Medisterium para proteger enquanto esteriliza. Ele pode ser esterilizado diretamente e depois é só pegar pelo cabo dos alicates e colocar dentro do envelope Medisterium. Eu sempre fecho a mola para ficar mais fácil de colocar o alicatinho dentro do envelope. Junto, eu sempre coloco uma espátula. Vejam que eu não tô tocando nas partes que são as mais importantes, que é que vai ter contato com a unha da cliente. Após colocar dentro do envelope, tira a parte adesivada e sela. Caso você tenha autoclave, após fazer todo esse procedimento de higienização que eu fiz inicialmente, você deve colocar todo o material dentro do Medisterium e depois levar na autoclave para esterilizar. Na autoclave não pode ser colocado material sem a proteção. Esse envelope protege o material que está dentro. Após a esterilização e o envelopamento, é assim que deve estar o seu material. Isso é muito importante. Os nossos clientes observam todos os detalhes, todos os cuidados que temos, e isso é muito importante, valoriza muito o nosso trabalho. Bem, vocês viram só? Não é nada difícil, não tem nenhuma complicação, é um passo a passo muito simples e faz muita diferença na hora de dar o seu preço para o seu cliente. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu trabalho. Até o próximo vídeo!